Bom dia, boa tarde, queridos amados. Eu sou o vosso irmão. Mais uma vez estou aqui para vos trazer uma palavra de fé. A palavra de fé, ela só funciona quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus nos transmitir aquilo que é a vontade de Deus. Com muito prazer, como eu ia dizendo, hoje temos uma mensagem bastante forte e interessante para aquelas pessoas que têm o desejo de realmente andar com Deus e viverem as vitórias de Deus nas suas vidas. E eu acredito que você e eu somos os chamados de Deus para então desfrutarmos das vitórias de Deus. E essas vitórias só acontecem no momento em que nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus hoje manifesta-se a partir do momento em que nós conhecemos as Escrituras e nós colocamos elas em prática. Aí vamos então determinar alguma coisa e Deus vai agir. Vamos orar e Deus vai atender e sucessivamente. Por isso, alegra-te que hoje é mais um dia de bênção para si e esta bênção não só é para si, quer dizer que também será estendida para toda a sua família. Este é o Ministério Palavra, Fé e Obras para você, em nome de Jesus Cristo. Então, muito rapidamente, vamos abrir as nossas Bíblias. Estamos no livro de Números, capítulo 23, versículos 21, 22 e 23. Por favor, vamos ler. A Bíblia diz assim: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor de seu Deus é com ele, e nela e entre eles se ouve o alarido do rei. 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado. Pois é, este é o texto principal desta viagem que vamos fazer. Convido-te mais uma vez a te prontificares em espírito, na perspectiva de que no final desta viagem você seja reconfortado. Vamos à oração. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, te rendemos graça, meu Deus, por esta ocasião favorável. Se podemos ouvir a Tua palavra hoje, é porque em nossa frente o Senhor vê as batalhas e o Senhor vê as nossas vitórias se obedecermos aos Teus princípios. Pai, sei que também, a partir de hoje, estarás a fortificar, estarás a edificar, estarás a conduzir uma multidão de pessoas para que te possam amar, te possam servir e que possam engrandecer o seu nome no seu dia a dia. Pai, queremos manifestar a diferença entre o ímpio e o justo. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus. Amém. Querido amado, esta foi a nossa oração. Estamos a falar do livro de Números, capítulo 23, versículos 21, 22 e 23. Então, acabamos de ver aqui que tratava-se de uma situação que estava a acontecer, que podemos dividir em três partes. Aqui estavam envolvidas, ou quatro, vamos começar por três, estavam envolvidas três pessoas ou três grupos. Estava Balaão, o profeta de Deus, Balac
o homem mau que desejava mal para Israel, e vimos também o povo de Israel em si. No entanto, essa história é muito vasta, mas eu vou tentar resumir naquilo que Deus me permitir fazer, naquilo que Deus me permitir resumir. Resumir quer dizer, vou falar em breve. Então, Balaão era profeta de Deus e Balac era um rei, portanto, um homem que comandava um determinado povo, e que atormentou-se por ter ouvido as maravilhas que Deus havia feito na vida do povo de Israel na sua caminhada do Egito para a terra prometida. E aquelas informações que Balac havia recebido do povo de Deus lhe fez tão mal, teve tanto medo, e isso levou-lhe então a consultar um servo de Deus verdadeiro, para que o transtornasse a sua mente, para que o desviasse do caminho de Deus e que obrasse coisas malignas contra o próprio povo de Deus. Então nós vamos poder ver que o homem aceitou a oferta do diabo, digamos assim, que o diabo, nesse caso, que era muita coisa que ele nunca tinha visto e que este homem havia lhe ofertado. Disse que se você obedecer a este pacto, então eu vou dar-te isto, vou dar-te aquilo. E muitas vezes nós, quando não temos essas condições que nos propõem, aquelas coisas que nos oferecem, então abandonamos a Deus para então servirmos ao diabo, sem sabermos que estamos a sair do bom caminho para irmos ao mau caminho. E então, chegou nesse versículo aqui, no 21, o homem que tinha sido chamado, Balaão, que tinha sido chamado para então amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu encontrar motivos para que Deus aceitasse a sua petição. No entanto, isto acontece na nossa vida quando, por exemplo, alguém diz que foi ao quimbandeiro para que caia um fogo sobre a nossa vida, para que a nossa vida seja destruída, isto e aquilo. Mas nesse texto vamos poder ver que se em mim não houver motivos de pecado, se eu não estiver no pecado, se eu estiver em boa comunhão com o Senhor, comunhão com Deus, não importa onde vão buscar, onde vão levar o meu nome, ou vão levar as fotos, ou vão fazer o que, podem consultar o quimbandeiro mais forte que eles tenham por consideração, e podem fazer o que eles quiserem, porque não vai acontecer, porque aquele que me protege me dará a paz. Deus que me protege, esse que sabe que eu estou a andar na sua caminhada, na integridade, no respeito à sua palavra, ele não vai fazer com que o meu nome seja envergonhado, e muito menos o nome dele seja envergonhado. Então, muitas vezes nós vimos situações em que pessoas que se dizem ser de Deus, e o inimigo faz delas aquilo que quiser. Isso não quer dizer que os servos de Deus não podem morrer de forma envergonhante. Acontece. A Bíblia fala também de outros servos de Deus que foram cortados a cabeça. Isso é verdade. Mas se algum mal acontece na vida de um servo de Deus, esse mal nunca será para envergonhar o nome do Senhor. Será simplesmente para engrandecer as obras de Deus na nossa vida. E será um mal de um lado, mas será uma mensagem para os que ficarem, para que aprendam a servir a Deus, para que aprendam a andar na caminhada do Senhor. Então, Balaão não encontrou nenhuma razão para que conseguisse amaldiçoar o povo de Deus. Por isso é que ele disse essas palavras. No versículo 1 diz que não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Portanto, o homem estava a executar as suas obras, mas para você talvez ampliar o seu conhecimento,
é melhor ler este capítulo, começa pelo capítulo 22 ou 21 mesmo e avança. No entanto, o homem recebeu do Senhor a resposta de que Deus não viu maldade em Jacó, não viu algum motivo para que permitisse o inimigo vencer. E isto aconteceu também, mas de uma outra maneira, com o mesmo povo de Deus, num momento em que o inimigo estava, então tu tinha ao outro lado da vantagem. Isso vamos ver já em Josué, no capítulo 7, onde a Bíblia declara assim, versículo 1: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui está um assunto muito importante. Então, quando o pecado está em nós, o Senhor não pode estar do nosso lado. O inimigo faz das suas emboscadas e elas funcionam. E ali nós ficamos em pânico, mas Senhor, eu jejuei, mas Senhor, eu fiz isso. Se há um pecado na tua vida, nós veremos aquilo que nós recebemos do Senhor a ser levado pelo inimigo. E a Bíblia, se você quiser ver, vai encontrar outras situações em que o povo de Israel perdeu numa batalha. Isto é, no tempo do profeta Eli, o povo de Israel perdeu uma grande batalha. Na sua primeira perderam 4.000 homens, 4.000 valentes israelitas perderam a batalha contra os filisteus. Na segunda guerra pensaram que não, haviam de vencer porque a arca do Senhor, eles haviam buscado e levaram a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, na batalha. Mesmo assim, perderam enorme. Se na primeira perderam 4.000 homens, na segunda batalha perderam 30.000 homens. No entanto, às vezes nós também fazemos isso. Nós dizemos, não, vou chamar o pastor para vir me ajudar, vou chamar o fulano para vir me ajudar, não, vou usar isto para ver se o inimigo não me atinge. É mentira. O que faz com que a pessoa não seja atingida pelo seu inimigo é que o Senhor não ache iniquidade ou pecado na minha ou na tua vida. Então, tu podes me perguntar, mas irmão Fidel, o que tipo de pecados estás a falar? Pecados são vários. E eu vou dar um exemplo que até mesmo medo é um pecado na vida do Filho de Deus. Então, se alguém que se diz ser de Deus, mas é medroso, então está fazendo envergonhar o nome daquele que lhe chamou. Eu estou a falar do nome de Deus que lhe chamou. A Bíblia declara que nós não recebemos espírito de medo, mas recebemos um espírito de valentia, de ousadia. Quer dizer que quando a batalha vem, nós não buscamos a batalha, mas quando ela vem, nós entramos em ação através das orações. E nós não vamos pegar em paus, em ferros para bater alguém, mas estamos a falar, nos envergamos diante do Senhor, buscamos através do Senhor a nossa força e declaramos a nossa vitória. Então, só para esclarecer, a Bíblia fala de um homem que era um centurião, um chefe, e que tinha um servo que estava doente. Este homem, crendo que a palavra de Deus não só funciona quando estamos face a face com a pessoa que está a sofrer, mas mesmo à distância a palavra do Senhor funciona. Disse a Jesus, manda somente uma palavra e o meu servo será curado. Então, nós podemos estar a orar em casa, o demônio lá onde, o quimbandeiro lá onde estiver a preparar as suas obras, a nossa oração chega lá rápido e em tempo real. Por isso que, amados, se estás a perder batalhas, veja onde estás a falhar. Veja como estás a te conduzir com o Senhor. Veja o que está a andar mal em si. Eu quero fazer lembrar que neste mundo existem pessoas que se fazem passar de servos ou crentes, mas o dia a dia delas não tem nada a ver com Deus. Existem pessoas como, por exemplo, músicos que dizem, não, eu sou de Deus, eu sou disso e aquilo, mas são elas que cantam músicas mundanas que levam multidões à perdição.
E depois se diz, sou muito religioso. Religioso não é nada. A religião é isso que muitas pessoas confundem, que a religião pensa que leva a algum lado. A religião é um caminho, mas quando é mal emprega, você não consegue desfrutar daquilo que a religião te manda. Então, não só ficas ali a crer que o Senhor vai lutar, vai dar vitória, quando você mesmo não quer ver onde estás a falhar, onde o inimigo pode estar a tomar vitórias de si. Então, dizia eu que no capítulo 7 de Josué, nós acabamos de ver que Deus não poderia estar ao lado do povo de Israel porque havia pecado no meio deles. Um homem, numa percussão, numa missão que haviam recebido do povo de Israel, através de Josué, não guardou a sua maldade que estava no coração, de ser gatuno. O homem, mas para você entender melhor, talvez, vamos ler então os versículos a seguir. Vamos no versículo 2, versículo 2, que diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó a alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Queridos amados, então Josué, naquelas viagens que faziam para que chegasse à terra prometida, chegaram, depois de ter vencido Jericó, numa grande batalha, tinha que passar por Ai, uma cidade, uma vila que estava ali. Então, ele escolheu homens para que fossem ver, antes de fazer a batalha, para ver que tipo de povo vivia neste povo aqui, em Ai. Quem vivia lá e como é que essas pessoas eram. E os homens que tinham sido escolhidos viram, mas no meio dessas pessoas que tinham sido escolhidas, um deles, ou uma delas, havia roubado, que chamava-se Acã. No entanto, a batalha que estás a enfrentar, se não estás a vencer, pode ser que alguém também está ao seu lado que está a falhar. Não pode ser você, talvez alguém que esteja ao seu lado que esteja a falhar. E este erro dessa pessoa, não só ele vai pagar, você também vai pagar, ou então você também está a pagar. E assim como num lar pode acontecer, se a mulher faz coisas que não agradam a Deus na ausência do marido, ou mesmo na presença do marido, então o marido, não importa como ele se consagra a Deus, então o pecado do marido é o pecado da mulher, porque vocês tornaram-se uma pessoa só. E isto é que faz com que muitos lares sofrem enormemente, porque um está a falhar e o outro está a se esforçar para cumprir com o plano do Senhor, com o chamado que ele tem de Deus. Você gosta de orar e vais manter uma mulher que não gosta nada da oração, você terá muitos problemas, porque na hora que tiveres que dizer vamos jejuar, você também toda hora essas coisas de jejuar, eu não sou nada disso. Vais dizer vamos à igreja, eu tenho as crianças, eu não posso toda hora, você não vai. Então, esse motivo vai fazer com que você, nas tuas batalhas, seja fraco. É ali que nós vemos que servos de Deus caem no pecado com pessoas, com pessoas, ou então com as mulheres na igreja. Tudo por quê? A mulher que devia ser também serva de Deus, em que na hora que o marido recebe pessoas para conversar, para saber o que estás a passar, para orar por elas, e ela também está presente, ela não está presente, ela está ausente. E o que acontece a pessoa não sabe, a mulher não sabe. E vice-versa. No entanto, queria só dar um reparo nessa situação aí dos servos de Deus. E no versículo 4, a Bíblia declara que assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles
alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Ali está o problema. Josué, sem saber, afinal no meio deles havia alguém que era a razão dessa derrota. E você sabe quem é a pessoa que tem te feito razão de derrotas? Busca Deus, busca a verdade, porque Ele te mostrará. Queridos, esta foi a mensagem que eu desejava partilhar com vocês. Se Deus permitir, teremos uma segunda parte para vos ilustrar mais quanto a este tema. No entanto, só funciona a obra dos quimbandeiros ou dos mágicos nas nossas vidas quando elas invocaram o nosso nome e Deus ver que então, sinceramente, não posso proteger o fulano porque está ali um pecado na sua vida. Lembra-te que no livro de 1 João, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 10, aí nos dá orientações sobre o que devemos fazer quando há um pecado em nós. Paz e graça em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Até a próxima vez. Tchau.